Pois bem, meus amigos, Frei Gilson está despertando a fúria na lacrosfera. Que ele tem uma audiência gigantesca na internet, eu já sabia, mas eu queria entender o que especificamente aconteceu neste final de semana para que esse linchamento virtual viesse à tona. Fui atrás da história e descobri, meus amigos, que Frei Gilson, além de arrastar milhões de pessoas para rezar de madrugada, ele também fala verdades extremamente inconvenientes para a esquerda. Ele desmascara o comunismo, ele desmascara o feminismo, e essa treta toda também vai me ajudar a fazer uma análise com vocês do imaginário coletivo acerca dos cristãos. Então eu vou mostrar para vocês quais foram as declarações que originaram essa fúria toda na lacrosfera, dessa vez no final de semana, e aproveitar para mostrar alguns comentários e de qual fundo, de qual imaginário se originam esses comentários. Então o vídeo de hoje está muito interessante, vou falar sobre feminismo também, que é um assunto que eu gosto muito, e se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. Vamos aqui começar relembrando que há um tempo atrás, foi no finalzinho, eu acho, do ano passado, que o Frei Gilson teve as suas contas bloqueadas. Ele teve problemas no Instagram e no WhatsApp, por causa das lives que ele faz. Ele se comunica com os fiéis também através de grupos de WhatsApp, e as contas dele haviam sido bloqueadas, acusando ele de estar usando robôs e tudo mais. Devido à grande audiência que ele tinha, ele já recuperou as contas, e agora nós estamos em um contexto onde o seu Zuquinha disse que não vai mais ter esse negócio de ficar censurando e reduzindo o alcance de pessoas. Então, isso já é um motivo a mais para a lacrosfera se revoltar, porque agora eles não contam mais com a ajuda censora aí dos donos das Big Tech. E aqui essa matéria do Conexão Política traz um contexto interessante. Olha só, Frei Gilson reúne 1 milhão de fiéis em campanha de oração e vira alvo da esquerda nas redes sociais. O religioso católico realiza transmissões diárias durante a madrugada e enfrenta ataques por suas posições políticas. Não é nem pelas posições políticas, é pelas posições teológicas mesmo do Frei. Eu vou mostrar aqui para vocês os trechos em que ele fala a respeito disso, e quero ressaltar aqui também um detalhe muito importante que poucas pessoas eu vi comentando. Apesar dele realizar essas lives de madrugada, esse 1 milhão de fiéis aí, muito se deve pelo período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a Quaresma, que é um período extremamente importante para todos os cristãos, mas aqui falamos especialmente do contexto católico, onde a Igreja Católica convida os fiéis a intensificarem a oração, fazer jejum, meditar na palavra do Senhor. Então, por isso que muitas pessoas estão fazendo um esforço extra, né? Ele ganha um reforço na audiência. Isso por si só já deve irritar muitos revolucionários, porque os católicos estão se preparando para a ressurreição de Cristo, que acontece na Páscoa, que é a maior data do cristianismo. E aqui tá o canal no YouTube do Frei Gilson, para vocês terem uma noção da audiência gigantesca que o Frei tem, né? Então, aqui, ó, 3 milhões... quase 4, 3,7, 3,8. No primeiro dia do Santo Rosário da Quaresma, 4 milhões de pessoas assistindo. E ele tem ali conseguido uma média de 1 milhão de pessoas ao vivo. Isso fora outros canais que também estão fazendo as lives da Quaresma, e as pessoas que estão fazendo a sua Quaresma em casa, rezando sem ser através da internet. Então, obviamente, isso aqui deve revoltar bastante os revolucionários. E aqui tá um blog da esquerda noticiando, e agora a gente começa a entender o que originou a fúria da lacrosfera especificamente neste final de semana, ó.
Frei Gilson defende submissão das mulheres aos homens e gera revolta. Em 2022, o religioso realizou uma live patriota na qual pediu a Deus para livrar o Brasil do flagelo do comunismo. Então já temos aqui a primeira informação. Frei Gilson cometeu a ousadia de falar sobre a doutrina cristã e a submissão das mulheres. E, haha, meus amigos, as feministas começaram a chacoalhar, dar muitos botes com o bumbum, mas não só as feministas, a gente teve também feministas. Eu separei o comentário desse moço aqui, porque muita gente falou a respeito do comentário dele, e também porque ele traz exatamente o recorte do vídeo onde o Frei Gilson aborda o assunto. Então, olha só, vocês acham que a função da mulher na sociedade é uma mera auxiliadora do homem? Esse discurso foi dito por Frei Gilson, liderança católica promovida pela Brasil Paralelo. Ele já começa a fazer várias ligações, porque uma ou duas vezes o Frei Gilson esteve na Brasil Paralelo, então ele tá ali, né, agente da Brasil Paralelo, ó meu Deus. Produtora bolsonarista, que tem a função de tomar todas as igrejas e deixar de cultuar Cristo para passar a cultuar o bezerro de ouro. O tanto de distorções que tem aqui. Ele continua, esse sujeito, olha só, esse sujeito conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas em live. Isso tá incomodando vocês, né? Boa parte das pessoas são de boa fé e não sabem o real propósito por trás dele da Brasil Paralelo. Então tem um propósito oculto no que o Frei falou. Eu peço que vocês ajudem a dar visibilidade a isso e fazer chegar a todos os católicos que conhecem. Já chega a forma como eles tomaram os púlpitos das igrejas evangélicas, deixaram Jesus Cristo de lado e passaram a servir ao bolsonarismo. Não vamos permitir que façam isso dentro da Igreja Católica. Então tá, atendendo ao pedido aí do moço, vamos divulgar o que Frei Gilson disse. Presta atenção. O homem foi dado a ele liderança, mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Nossa, ele leu a Bíblia para os fiéis católicos. E não é só no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento também se fala, embora as feministas esperneiem, bom, é assim que Deus fez o mundo. E, aliás, é justamente contra isso que os revolucionários lutam. Eles lutam contra o patriarcado bíblico, aquele que foi instituído por Deus. Então, as feministas... Só que o detalhe que eles não analisam é que a mulher, ela é submissa, ela é auxiliar de um homem que também deve ser submisso a Deus. Então, não é que a mulher tem que ser submissa a um cara que maltrata, que bate, que faz e que acontece. Aqui estão defendendo a fé, são fiéis católicos, é um sacerdote católico falando para fiéis católicos, e é por isso que o cristianismo, no geral, ele é incompatível com o esquerdismo. Os revolucionários, eles lutam para derrubar a ordem estabelecida por Deus. E tem uma outra, vocês viram ali, né? A Fórum falou em live patriota. Agora vamos ver o que raios é a live patriota. Essa matéria aqui do Poder 360 mostra. Saiba quem é Frei Gilson, defendido por Bolsonaro e Nicolas nas redes sociais. Vamos ver o que, meu Deus, de tão criminoso este Frei falou para eles estarem chamando de live patriota. Vamos ver.
Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo da ditadura. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os erros da Rússia venham assolar o Brasil, como bem afirmou Nossa Senhora em Fátima. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo do comunismo. Da fome e da guerra. Livrai-nos, Mãe Aparecida, dos pecados contra a vida. Então, aqui o Frei está falando sobre uma profecia de Nossa Senhora de Fátima. Ela faz uma aparição, aí é uma crença dos católicos, estamos falando de um Frei falando para fiéis católicos. Existe uma aparição de Nossa Senhora em Fátima, onde ela fala aos pastorinhos sobre não permitir que se espalhem os erros da Rússia pelo mundo. E nós sabemos, com o conhecimento que a gente tem, que esses erros são o comunismo / socialismo. Então isso foi alertado, inclusive, por Nossa Senhora. E aí, claro, né, os revolucionários se estribucham, fica uma loucura, eles ficam nervosinhos. E eu peguei essa postagem aqui da Choquei para trazer uma análise para vocês, porque a Choquei, vocês sabem que ela é uma página de fofoca. Originalmente ela fala bastante de fofoca, mas ela também fala sobre política, comprovando mais uma vez que a raiz do problema que a gente vive na política é cultural. Então a esquerda já entendeu isso muito bem há muito tempo, tem infiltração da esquerda dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, mas o público da Choquei, é nisso que eu quero que vocês foquem. O público da Choquei é um público que acompanha Big Brother, que acompanha novela da Globo. Então, eles têm o imaginário deles formado nesta base. E aí, a Choquei faz uma postagem que não quer lacrar, ela só fala ali, né? Conheça quem é o Frei Gilson, que está arrastando 1 milhão de pessoas para rezar às 4 horas da manhã, o que é sensacional, né? E aí, a gente vai lá para os comentários e vê comentários, por exemplo, assim, ó, um frei fascista. Essa pessoa aqui se informa pela Globo claramente, né? Empregado da Brasil Paralelo, porque ele foi uma vez lá dar entrevista, fez análise do filme, participou do especial de fim de ano. Bolsonarista, negacionista e oportunista. Vagabundo da pior espécie que usa a religião em vão. Outro comentário. Cansado de gente de batina que se mostra nas telas uma coisa e, cedo ou tarde, mostra quem realmente é. Acorda de madrugada para ver live de reza? Quem acorda essa hora para trabalhar e estudar que merecia ser exaltado? Vou comentar um pouquinho aqui esse comentário do moço. Em primeiro lugar, as pessoas que estão acordando de madrugada é justamente porque elas trabalham. Então, elas acordam antes do horário do trabalho para fazer a sua oração, rezar o rosário e depois irem para o trabalho. Então elas se privam, isso já é um sacrifício quaresmal, se privam de sono para fazer a oração. Então são pessoas que sim, que trabalham, que estudam, e esse detalhe que fala assim, tá de batina na frente das telas e depois mostra quem realmente é. Existe problema em todas as igrejas, na igreja evangélica, na igreja católica, em todos os lugares, infelizmente, existe esse tipo de problema. Mas esse é o imaginário que foi criado por décadas pela Rede Globo. As novelas da Globo, as pessoas nem têm consciência disso, mas as novelas da Globo mostram, por exemplo, tem uns núcleos lá, né? O rico e o pobre. O pobre tá sempre feliz, o rico sempre tem problema em casa. Aí quando tem um padre, tem o padre de batina tradicional, que é o malvadão, e o padre da teologia da libertação, todo coloridinho, que não usa batina, que é legalzinho, e esse sim é que é o padre de verdade. Então, essas pessoas já começam a projetar na realidade aquilo que elas viram na ficção. E é por isso que muitas vezes eu falo, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, que vai formar o imaginário das crianças, que será exibido nas escolas. Então, essas pessoas se informam pela Globo e formam o seu imaginário pelas novelas da Globo e projetam sem nem mesmo ter consciência o que elas viram na TV. Ó, essa gente acha mesmo que acordar de madrugada para rezar com sei lá quem é sinal de virtude. Aí durante o dia não dá bom dia para ninguém, não dá pão para faminto, briga por qualquer besteira e acha que é cristão. Então, justamente essas pessoas que estão acordando de madrugada, elas pelo menos não deveriam fazer esse tipo de coisa, porque a quaresma, ela tem que ter sacrifício, jejum e caridade. Então, essas pessoas que estão rezando
fazendo o rosário com o Frei Gilson, elas são estimuladas a praticar a caridade e a conter a sua inclinação ao pecado, né? Não dar bom dia para os outros, tratar os outros mal. Então, é isso que justamente o Frei combate na live. Mas ele não assistiu a live. Ele formou o imaginário dele pelo que a Globo passa, que é o catolicismo, o cristianismo, né? Ó, sou católica, mas não gosto dele. Não concordo com muita coisa do que ele diz. Bom, ele estava falando ali sobre doutrina cristã. Estava lendo a Bíblia e tem no Antigo e no Novo Testamento. E aí, vários e vários comentários desse tipo. O Janones fez um comentário que eu achei interessante trazer aqui, porque mostra exatamente qual que é a visão dos revolucionários. Os revolucionários veem, o Frei está fazendo live para 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de votos, nós não podemos deixar isso acontecer, precisamos pegar esses votos para nós. A questão teológica já vai para o espaço, né? Mas olha só o que o Janones escreveu. Não basta ser rejeitado pelos evangélicos, vamos fazer uma cruzada contra os católicos também. Aí a gente se elege só com o voto dos ateus em um país em que quase 80% da população é católica ou evangélica, que tal? Então, eles precisam conquistar o voto dos católicos, nem que seja a base da falsidade, sem falar que realmente o socialismo, o comunismo, ele combate a ordem estabelecida por Deus. Essa é a revolução que eles querem fazer. Primeiro foi o livro Café com Deus Pai, livro mais vendido do país há 4 anos, com 9 vezes mais vendas do que o segundo colocado. Agora o Frei da Igreja Católica. Incrível como a arrogância do nosso campo se sobrepõe, mesmo com impopularidade e uma derrota cada vez mais real em 2026. Então o Janones, ele não é tão burrinho assim, ele já percebeu que o Lula não vai recuperar sua popularidade e que eles precisam adular, enganar os católicos para conseguir que católicos votem em candidatos que irão fazer leis contra os valores cristãos. Basicamente é isso. Continuamos mirando no jogador esquecendo a bola. O cara mete 4 milhões de pessoas em uma live 4 da manhã e representa a maior religião do país. E a gente, ao invés de mudar a pauta, não fala do Frei, vamos aqui mudar a pauta. E conseguir conquistar estes mesmos eleitores, já não são fiéis que acordam às 4 da manhã para rezar o rosário. São eleitores. Por outro flanco, a gente parte para cima daquele que, gostemos ou não, os representa e tem admiração dos fiéis, que, olha que surpresa, também são eleitores. Então, para os pragmáticos aí da esquerda, o grande problema é que eles precisam dos votos destes fiéis. Cada dia tenho mais certeza que merecemos o que estamos vivendo, toda desgraça é pouca para gente burra e arrogante. E aconteceu o que normalmente acontece quando se bate em alguém que está numa missão em nome de Jesus. A esquerda bate nessa pessoa e essa pessoa cresce. Então, o Frei Gilson abriu um perfil no X e agora, além de transmitir no Facebook, no YouTube e no Instagram, ele também está transmitindo as suas lives pelo X. E para fechar aqui, eu preciso falar a respeito de um assunto que a mídia quase não está falando, que é o massacre de cristãos que está acontecendo neste momento na Síria. Quem traz a notícia pra gente é o Ivan Kleber, ó. Desde quinta-feira, mais de 1.000 pessoas, incluindo minorias cristãs e alauítas, a seita a qual Assad pertence, foram para a terra do pé junto, de acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos e Relatórios Locais, está aqui a notícia, infelizmente, cristãos massacrados enquanto jihadista sírio lança onda de assassinatos poucas semanas após derrubar Assad. Então, convido aí todos os cristãos a rezar pelos nossos irmãos que infelizmente estão sofrendo esse massacre na Síria. Aliás, os cristãos já são perseguidos e massacrados desde lá do Império Romano. Infelizmente, quando a gente decide seguir a Cristo, a gente sabe que vai passar por essas coisas. E agora eu quero saber se vocês já conheciam o Frei Gilson. Vocês estão acordando de madrugada para fazer o rosário ou vocês estão fazendo em outro horário? Porque tem outros padres, tem freiras também, que fazem lives rezando o rosário da Quaresma, que é um período muito importante, em outros horários. Então, conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta toda. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima.